interdisciplinariedade. Com certeza você já ouviu aí essa palavra, esse termo nos meios pedagógicos. E se você, como eu, pai, com certeza fica pensando, né? Poxa, como é que eu consigo ajudar aí meu filho nesse processo de aprendizado? Como é que eu poderia trazer esse conceito para a vida prática? Seja muito bem-vindo aí ao canal do YouTube da Zoe Christian School, uma escola que atua aqui em Recife, mas que também tem como finalidade compartilhar esse conhecimento prático da educação cristã clássica para todo o Brasil. Como pai, eu sempre fico me questionando, me perguntando como é que eu posso estar incentivando e contribuindo para a educação do meu filho. E certo dia a gente estava lá à noite fazendo nossa devocional e surgiu aquele estalo, aquele insight, por isso eu decidi aqui compartilhar com você. Como trazer esses conceitos de maneira prática? Eu já tenho aqui outros vídeos onde eu falo um pouco sobre leitura em voz alta, sobre leitura bíblica também com criancinhas, com crianças. Sendo que esse conceito da interdisciplinariedade me veio muito forte, a gente estava estudando a história de Moisés, e eu comecei a trazer algumas perguntas para eles sobre o Rio Nilo, sobre o Egito, sobre onde eles estavam, e aspectos que iam além da história, além da narrativa e além do conteúdo propriamente dito. Falando um pouquinho sobre a geografia, falando um pouquinho sobre o contexto do local, e fazendo com que meu filho refletisse um pouco mais além do contexto ali literal da história. Reflexo disso tudo, a gente consegue observar de maneira cada vez mais prática na criança uma visão de mundo ainda maior. A gente, por ter essa perspectiva aí pós-moderna e utilitarista da educação, onde a gente simplesmente só estudou o conteúdo para passar ou absorveu o que era necessário para responder uma prova, muitas das vezes a gente foi privado de todo aquele contexto que está por detrás de uma história, de uma narrativa. E como a gente pode observar aí até na própria Bíblia, né, Deus ele tem essa revelação progressiva e não existe ponto sem nó. Essa é uma dica que eu quero trazer para você enquanto pai, quando estiver ali estudando com seu filho, quando estiver ali fazendo uma leitura com seu filho, e muito além do que está apenas no texto, ou extrair o máximo possível daquele texto com outros tipos de aplicações práticas. Então, vou trazer novamente aqui o exemplo de Moisés para que a gente possa estar ilustrando e para que você possa estar extraindo isso aí no seu dia a dia. A gente estava ali lendo a história de Moisés, como eu falei, e a gente tem aquele contexto do Egito. A gente começa ali, obviamente, no livro falando sobre Êxodo. E aí, o que é Êxodo? A etimologia da palavra, o que é que ela significa. A gente pode associar também essa palavra com outros contextos que ele vai estar vendo mais na frente, que é importante para ele enquanto vocabulário, como, por exemplo, a palavra êxodo rural. Então, trazer aplicações ali para a criança que vai além daquela explicação que está ali no contexto. Então, o êxodo tem a saída, óbvio, do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida, para Canaã. Mostrar ali para a criança também um gráfico, onde era o Egito, onde é a área ali que representa a Terra Prometida, Canaã. Então, eu quero que a gente pense, né, enquanto pai, não apenas em ler a história e trazer o conceito que está sendo aplicado ali. Isso tudo é importante e ok, mas dentro de uma perspectiva clássica de aprendizado completo para a criança, a gente precisa também pensar o que a gente pode extrair a mais daquele texto. Então, vocabulário, etimologia da palavra, geografia, o que representa. E um outro ponto que é muito importante, a gente sempre fala isso aqui e você vai ver sempre as pessoas estarem falando dentro da educação cristã clássica, a memorização. Quando a gente vai ler ali a história e a gente pensa ali no contexto de Moisés, ele não chegou ali por acaso. O povo hebreu ele não estava ali como escravo do Egito, escravo de Faraó por acaso. Teve um porquê que chegou ali. Esse porquê é apresentado no livro de Gênesis. Uma coisa que a gente sempre faz muito aqui é repetição e também perguntas. Então, perguntas, mas sempre associado a algum tipo de desafio. Eu tenho um filho, né, o Guilherme, ele é menino, e ele é sempre muito motivado a desafios. Então, fazer ali quiz, perguntas, depois no final, ele sempre
tá numa disputa ali com a mãe, eu trago aqui algumas perguntas e sempre vou fazendo uma revisão daquilo que já foi visto. Então, perguntas abertas como, antes de Moisés, como foi que o povo chegou no Egito? Quem foi aquela pessoa que foi governadora do Egito, que teve a simpatia de Faraó? José. Beleza, mas José era filho de quem? José era filho de Jacó. E Jacó era filho de quem? Então, a gente trazer esse contexto aí de aprendizado do início ao final, do final ao início, é algo também muito prático da educação cristã clássica. Para você ter uma ideia, as crianças elas são alfabetizadas e tendem a aprender, a memorizar o alfabeto de A a Z e de Z a A. A gente precisa ter esse conceito do início ao fim, do fim para o começo, para que a gente consiga se situar muito bem. Quando a gente olha ali para uma educação pós-moderna, onde a história, a geografia, ela é ensinada de maneira desconexa, ela é feita, obviamente, de forma proposital, para que a gente não consiga estar se situando, para que a gente não entenda de fato o porquê de cada uma das coisas. E, obviamente, a gente sabe que o princípio disso tudo é afastar a presença de Deus, afastar a presença do Criador e também as suas influências dentro da nossa história. Então, fica aqui a dica para você, enquanto pai, interdisciplinariedade. Como é que a gente pode fazer isso de maneira prática? Quando a gente estiver ali, nesse momento devocional com nossos filhos, estudando, lendo a Bíblia, lendo algum contexto, tentar buscar algumas referências que vão além da aplicação bíblica. Aonde aqueles personagens estavam, para onde eles estavam se deslocando, na verdade, quem era o pai de quem era o filho de quem, por que ele estava ali, como é que ele chegou ali. Com isso, a gente vai conseguir trazer mais vocabulário, mais gramática nessa fase inicial ali da criança, até os seus 7 anos, essa fase aí bem conhecida como papagaio, da repetição, onde eles vão aprendendo, eles vão criando vocabulário ali de maneira, pelo ouvir, por osmose quase, praticamente, para que eles possam dar o próximo passo, que é o passo da lógica. E você vai começar a observar naturalmente, enquanto pai, que seu filho vai começar a te fazer provocações lógicas. E aí você vai aumentando o nível de complexidade com o tempo, até que depois ele chegue na fase da retórica e comece a explicar e trazer os seus pontos de vista. Mas tudo é uma construção, beleza? Fica a dica aqui para vocês. A gente também, enquanto Zoe, tem um treinamento online, Educação Cristã Clássica na Prática. O link está aqui abaixo da plataforma EAD da Zoe Christian School. Clica, acessa, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um bom proveito. E também quero te convidar para acompanhar o Instagram da Zoe. Então, o link daqui abaixo também do Instagram da Zoe Christian School. Se você é de Recife, se você é de Pernambuco, vem dar uma passada, conhece a nossa escola. A gente está em expansão aí também para o ensino fundamental e em breve aí o ensino médio. Muito obrigado aí pelo vídeo. Deixa o seu like se você curtiu, se esse vídeo fez sentido para você. E também deixa o seu comentário aqui abaixo de alguma dica, de alguma atividade prática que você faz de maneira corriqueira e que vem dando certo na sua família. Deus lhe abençoe.